O que motiva você sair do lugar onde você mora, da sua casa, para vir até aqui? Nós vemos aqui, a Cristina, por exemplo, que vem lá do outro lado da cidade para cá. Tem a Patrícia, que vem do outro lado da cidade para cá. Tem o Celcinho, tem o Danilo. O que motiva estas pessoas, ou você, a sair do lugar onde você mora, para estar aqui todo domingo celebrando? O que motiva você? Qual que é o motivo que inspira você de estar todo domingo aqui? Às vezes, nós vamos observar a vida da pessoa, às vezes é uma folga que ela tem na semana, é somente uma folga. Ela trabalha 6 dias e tem uma folga que é o domingo. E mesmo assim ela disponibiliza um tempo da folga dela para estar reunida num lugar aqui no São Jorge. O que motiva você estar aqui essa noite? O que move o seu coração? O que acaba sendo a causa de você estar aqui essa noite? E antes de nós continuarmos, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Vamos assistir e logo após nós continuamos a nossa conversa. Uma situação bem ruim, familiar, casamento, né? A gente estava já se separando quando a gente começamos a vir para a igreja. E nós tinha 2 escolhas. Ou a gente mudava de vida, ou a gente se separava. Meu nome é Tatiane. Meu nome é Antônio, conhecido mais como Tony aqui na igreja. Estou aqui também há 5 A anos. gente recebeu um convite da Lu, pra gente ir pra célula, só que a gente não vinha. Toda vez que ela convidava, a gente arrumava uma desculpa. A gente estava numa situação bem ruim, familiar, casamento, né? Aí Deus usou a família da Lu, que graças a Deus foi uma família que adotou nós. A célula foi essencial, ajudou demais nós a se manter. E a igreja abraçou nós de uma forma que eu falo para a Tati até hoje. Eu falei, Tati, igreja quadrangular no bairro São Jorge, ela abraça as pessoas, não é só te chamar para ir para a igreja. Acolhe. Acolhe você. A gente estava já se separando quando a gente começamos a vir para a igreja. A gente bebia muito, a gente vivia nos pagodes da vida, nos bar da vida. A gente já tinha nossos 2 filhos. Aí é que nem eu falei pro Tony esses dias, que nós tinha 2 escolhas. Ou a gente mudava de vida, ou a gente se separava. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que a gente era crente. Depois que eu vi que a minha vida começou a mudar, eu falei, não tem por que eu ficar me escondendo. E o pessoal não acreditavam. Até hoje, às vezes, as pessoas ainda, né, amor? Pergunta pra gente, fala, nossa, vocês estão na igreja ainda? Nossa, vocês não bebem mais, não acredito que vocês pararam de beber. Porque é visível a nossa mudança, né? Não é só da gente estar na igreja, é visível em todas as partes. Nosso casamento, nossos filhos, a vida que a gente leva. Eu não conhecia Jesus. Eu acreditava que Deus existia, pela forma que eu fui feito. Mas não conhecia Jesus. Jesus me tirou de um lugar, me colocou no outro, ainda se apresentou em alto estilo para mim. E a vida transformou. A gente se dedica mais, graças a Deus, hoje a Jesus. Foi um prazer conhecer Jesus e é o caminho que eu quero percorrer, acredito, e minha família também. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas? Glória a Deus. Então, o que nos motiva a estar todos os domingos aqui, ininterruptamente, é Jesus. Jesus é o motivo de você estar reunido com tantas outras pessoas que, se fosse de uma outra situação, pode ligar a luz, por favor. Se fosse por conta de uma outra situação, outra circunstância, você não conheceria esse povo. Dificilmente. Por exemplo, hoje você tem a mesma idade que quando você tinha no tempo de escola? Tem alguém que você ainda se encontra do tempo da sua escola? Tá bom, vamos colocar 3 pessoas. Tem 3 pessoas que você se encontra toda vez do tempo da escola? Das 40 pessoas que estudavam com você, você se encontra com as 40 pessoas até hoje? Você viu como que é diferente a igreja? E a igreja, toda semana nós estamos reunidos em um lugar, mas o que motivou a gente estar aqui é Jesus. Então Jesus é o meu motivo.
Se você fosse colocar um título para a nossa conversa, é Jesus, o meu motivo. Jesus é o meu motivo. Se você está aqui, é porque Jesus te motivou a estar aqui. A obra dele, a presença dele, aquilo que ele fez em sua vida, te trouxe até aqui. Trouxe a sua família, trouxe a sua casa, porque ele alcançou você, alcançou a sua história, transformou, e esse é o motivo de você estar aqui essa noite. Amém? E aí, na nossa conversa, eu quero falar com vocês sobre o que significa motivo. Eu procurei no dicionário, procurei lá no Google, né? O motivo, né? O que significa, o significado de motivo? É razão. É a razão pela qual você faz algo. Ou a causa que você demonstra ou faz algo. Então, Jesus é a causa, é a razão de você ser alcançado. De você estar aqui, reunido com outras pessoas que normalmente, com todo o respeito, são desconhecidas para você no seu dia a dia. Mas Jesus uniu você a um projeto aqui no bairro de São Jorge e motivou você a estar aqui para que você fosse abençoado junto com a sua família. Então, ele é o nosso motivo. E dentro de Jesus ele ser o nosso motivo, nós temos algumas coisas que nos falam do porquê ele é o nosso motivo. Você já parou para pensar o porquê que ele é o motivo da sua vida? Já parou para pensar? Então nós vamos um pouco aqui conversar e vamos trinchar diante da Bíblia aquilo que Jesus ele tem para falar para nós. Amém? Então a primeira coisa, ele é o motivo do perdão e da adoção de Deus por nós. É a primeira situação. Deus, ele enviou o seu filho, e o seu filho se entregou por nós, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos perdão diante de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A palavra mostra, nós vamos ler já já, que nós éramos considerados inimigos de Deus. Por quê? Deus ele criou o homem para se relacionar com ele. E criou um lugar específico, que era o Jardim do Éden. Só que o que aconteceu no meio do processo? O homem pecou. E diante do pecado do homem, um pecou e acabou espalhando para todos. A partir do pecado de um, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade. E depois, Jesus ele veio e através da obra de um homem, todos chegaram à possibilidade de serem perdoados através do sangue de Jesus. Então esse é o primeiro motivo, um dos primeiros motivos, perdão e adoção. Nós temos perdão, de inimigos nós passamos a ser amigos. Mas além disso, Deus ele nos acolheu à família dele. E quando nós vamos ver representação de relacionamento de Deus conosco, Deus ele sempre representa a intimidade que ele tem conosco através de um relacionamento familiar. Você pode ver, Deus inspira pessoas na Bíblia a falar sobre relacionamento dentro do âmbito familiar. É pai, é filho, irmãos, o noivo, a noiva, porque é um grau de intimidade muito profundo, muito profundo. E às vezes nós sentimos o peso da falta da paternidade. Pode ser que muitos aqui pode ter tido problemas com paternidade. Pode ter tido problemas com maternidade. Mas Deus, através da obra de Jesus, adotou você para ser filho dele. Para ser alguém presente na família dele. Você faz parte da família de Deus. Amém? E aí nós vamos para os textos. Vamos lá. Isaías 53, versículo 4 e 5. Não tenha como falta de respeito eu estar de costas para vocês, mas eu estou acompanhando junto com vocês. Eu gosto porque eu estou junto com vocês na palavra, e eu amo a palavra. E através de nós estarmos lendo juntos e sendo ministrados através da palavra, Deus ele faz a obra dele. Amém? Então vamos lá? Opa, que tradução é essa diferente? Mas vamos lá. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus,
atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, através da obra de Jesus, fomos curados, fomos alcançados, recebemos o perdão. O salmista, se eu não me engano, no Salmo 40, fala sobre, ele me tirou de um charco de lodo. Ou seja, charco de lodo é um lugar o quê? Sujo, é um lugar sujo. Através da obra de Jesus, Deus nos tirou de um lugar imundo e nos limpou. E nós vamos ver isso daí, Colossenses 1, 13 e 14, vamos lá. Colossenses 1, 13 e 14. Vamos lá, vamos ler. Pois ele nos resgatou do domínio das... Ajude eu. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, tirou-nos do lugar de sujeira e nos transportou para um lugar de glória. Próximo texto, Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Ou seja, Jesus, ele pegou você. Acho que já é costume você ver isso daí, né? Aqueles vídeos de, ai, que bonitinho, olha só como ele faz perfeito. Ele vai cruzando, vai abaixando assim na parede. Quem já viu um vídeo assim? Eu já vi também. Olha que bonitinho, Jesus vai, olha que bonitinho. Vamos limpar aqui? Vamos tratar? Vamos limpar esse cabelinho? Vamos pentear? Agora vem aqui, vem. Vou levar você para aquilo que você tem direito. Através do meu nome você tem direito à restauração, tem direito a viver algo que Deus proporcionou para você. Gente, Deus, ele provocou situações diferentes na sua vida. Quem aqui gosta de dormir sem tomar banho? Hoje de manhã teve uma criança que levantou, os pais já... Baixa isso daí, rapaz, você é porco. Já bateu no filho, deu tapeleco na cabeça. Meu Deus do céu, e a igreja toda riu, porque foi engraçado. Não, quem gosta de tomar... Ele já levantou a mãozona lá em cima. Foi muito engraçado. Ninguém gosta de ir para o trabalho ou sair com roupa suja. Ninguém gosta, né? E às vezes a gente sai, né? No primeiro horário que a gente sai para ir para trabalhar, derrama pasta de dente, ou alguma coisa do café da manhã cai na camisa, ou chegando no trabalho você esbarra em algum lugar e... Nossa, que raiva que dá. Você trabalhou o final de semana todo lavando a roupa e no primeiro horário suja o seu uniforme. Ninguém gosta. E Deus, ele limpa as nossas vidas. Antes, estávamos em pecado. E Jesus, através da obra dele, limpou através do perdão. Trouxe perdão para nós. Romanos 1, 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lembra que eu falei? Éramos inimigos de Deus. Mas hoje, nós somos amigos de Deus. Está aqui, sendo o quê? Justificados pela fé, através do nome de Jesus. Justificação. No outro texto estava falando sobre redenção, né? Redenção é justamente você levantar as mãos assim e estar rendido. Eu lembro um dia que a gente estava eu, o Giovanni e o Bruninho, o irmão do Carlão, saímos do McDonald's e a polícia parou a gente na Independência. A gente olhando assim, eu falei assim, Giovanni, tem a polícia atrás, mas não olhe no retrovisor. Não olhe, senão eles vão achar que a gente é suspeito e vai parar a gente. Dito e feito, ele, quê? Hã? Aonde? Pronto. Foi o que bastou. Outro dia também, a Miriam, a Elisângela,
estavam passando, eu fui parar para conversar, para evangelizar os moleques lá, no Vitória. De repente a polícia parou todo mundo lá, enquadrou todo mundo lá. Aí os irmãos, apareceu a Lígia, apareceu uma turma, uma rempa de turma olhando para nós assim, e nós lá. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Rendido, estava rendido, mão pro alto. Tá com o que aí? Tem alguma coisa no carro? Tem alguma coisa aí? Entorpecentes? Não, calma, tem nada, pode ver. Pode vasculhar, não tem nada, você não vai achar nada. E nós somos rendidos diante de Deus. Através da obra e da redenção do Senhor, nós somos rendidos. Porque Jesus, Ele nos justifica. O sangue de Jesus nos justifica. E nós vamos ver aqui, em Romanos 10, 3 e 4, uma coisa que é interessante. E depois num outro texto também, vamos lá. Uma vez que ignoramos a justiça de Deus, uma vez que ignoraram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, o que está querendo dizer o texto aqui? Antigamente não tinha o povo lá, não tinha falado que o povo tinha pecado e foi separado da presença de Deus? Era considerado inimigo de Deus? Naquele tempo o povo tinha que se justificar. Como que o povo se justificava? Ia lá, cuidava de um animal, deixava esse animal perfeito, para que na hora certa eles subissem até o templo, onde estava o sacerdote, e entregasse o sacrifício para a família toda. É o homem se justificando. E até mesmo hoje a gente vê pessoas se justificando, né? Por que você chegou atrasado? Então, é porque tinha trânsito. Eu vou falar isso aqui. Esses dias teve uma reunião aqui de terça-feira, eu e a Sabrina chegou atrasado. Aí ela no meio do caminho falou assim, nossa, Sá, e agora? O pastor vai quebrar eu na porrada. Porque ele vai perguntar para mim, por que você chegou atrasado, Joe? Não sei o quê. E agora? Vou falar a verdade aqui, né? Ela falou assim, não, Joe. Fala que você pegou o trânsito. Eu falei, que pegar trânsito? O quê? 8 horas da noite pegar trânsito aonde, gente? Perto do Carrefour? Não tem lógica. Mas ela falou a situação do porquê, né? Mas amém. Eu entendi o que ela falou. Que antes da gente sair do trabalho, nós saímos tarde e pegamos trânsito do trabalho até a casa dela. Aí acabamos nos atrasando para ver as coisas para trazer para nossa célula. É isso que aconteceu, tá? Mas nós tentamos nos justificar de todas as formas, não é verdade? A gente quer justificar. E às vezes é com Deus também. Nós queremos justificar o nosso pecado. Fala assim, Jesus, e a maior justificação que o homem usa para justificar o pecado é qual? Então, a carne é fraca, né? Que besteira, que besteira. Para quê? Deixa Deus limpar as suas feridas, limpar o seu pecado, limpar você. É através do sangue dele que ele justifica. Não se submeteram à justiça de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tem uma música do pastor Ademar que canta isso daí. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Jesus nos justificou. Nós éramos inimigos e vivíamos por uma lei que nós procurávamos nos justificar. Mas através da obra e da ação de Jesus sobre nossas vidas, o preço foi pago. O preço foi pago. Aquilo que te fazia condenado, aquilo que te livrava e deixava você afastado de Deus, através da obra de Jesus faz você ser amigo de Deus e você tem uma promessa sobre a sua vida. A promessa é a da vida eterna. Você tem a vida eterna, você é salvo através de Jesus. O sangue dele já prova isso para você.
Já prova que você é um justificado, que não há mais condenação sobre a sua vida, que o preço já foi pago. Não precisa mais você querer se justificar, não precisa mais você querer subir com um cordeiro lá no templo e imolar esse cordeiro. Não precisa mais. Jesus, ele já pagou o preço por tudo. Ele já justificou você. Ele já trouxe o perdão sobre a sua vida. Pode ser que alguém te condene, fala, você foi errado, eu lembro do seu passado, eu lembro de como que você era, eu lembro que você era das caras da baladinha, eu sei que você era um traficante, eu sei que você era um usuário, era uma pessoa que bebia, eu sei. As pessoas gostam de apontar, eu sei, você era assim, agora quer pagar de crente. E Jesus, ele vem e fala o quê? Meu filho, não esquenta a cabeça. O meu sangue já justificou você. Segue em frente, porque você já é perdoado. Perdão, justificação. E além do mais, Deus, ele nos traz para a família dele e nos adota como filhos. Ou seja, você não é um perdido, você não é alguém desconhecido. Você é adotado por Deus. Hoje, você tem um nome e um sobrenome. Mas a partir da obra e da ressurreição de Jesus, e a partir do momento que você entrega a Ele, o seu nome deixa de ser fulano, tal, e passa a ser fulano, filho de Deus. É a Rose. A Rose, está lá, Rose do Carmo. Deixa de ser Rose do Carmo. Agora é Rose de Jesus, porque é filha. É filha. Jesus, ele troca o nosso nome, troca a nossa característica, troca a nossa vida, transformação. Vamos olhar para o texto lá em João 1,12, e tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando sobre adoção. Olha lá. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. E às vezes nós somos comparados a pessoas que falam, nossa, eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, nós todos somos filhos. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o quê? Aqueles que receberam a Jesus. E você receber, você ter essa situação de receber, é você receber Ele sobre a sua vida e praticar os ensinos dEle. É você estar alinhado com Jesus. Você se torna filho de Deus. É o pastor Joe que está falando? É a quadrangular que está falando? É o pastor Marcos que está falando? Não, é a Bíblia. É a Bíblia. Então, um dos primeiros motivos de perdão e a adoção de Deus. Segunda situação, Ele é um motivo de sermos livres. Você é livre, irmão. Você é livre. Você vivia cheio de correntes, cheio de situações que prendiam você, mas Jesus te libertou. Jesus, Ele liberou a liberdade sobre a sua vida. Você era preso ao pecado. Hoje não, você é livre. Jesus, Ele quebrou todas as cadeias e te fez livre. Textos, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Jesus nos libertou. E não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Olha aqui o que a palavra fala. Ou seja, Jesus, ele já libertou você, mas tem muitas pessoas ainda que retornam à contramão. Ou seja, em Filipenses fala que nós devemos manter os nossos olhos fixos ao nosso alvo, que é Jesus. Nós estamos aqui, na avenida da salvação, nós estamos com os olhos fixos em Jesus, marchando. De repente, opa, peraí. E o caminho contrário ao de Jesus nos leva ao oposto daquilo que a gente estava fazendo. Quantas pessoas não vivem isso? Estão fixos em Jesus e no meio do caminho olham para o lado e se engraçam com aquilo que está do lado
e retorna o tempo da escravidão. Foi assim com o pessoal no deserto, não foi? Lá em Êxodo mostra quando Deus ele libertou o povo do Egito, e esse povo ele foi para o deserto. Deus ele fez maravilhas, aqueles que tinham sangue do cordeiro sobre as suas casas, né? Sobre o batente das casas. Deus ele protegeu os seus primogênitos, eles saíram dali, uma coluna de fogo protegiam eles no deserto. Eles chegaram diante do Mar Vermelho, Deus operou um milagre no Mar Vermelho. Eles celebraram uma festa do outro lado do mar, e mesmo assim começaram a reclamar. Imagina Moisés naquela situação. Gente do céu, 3 milhões de pessoas na sua cabeça. Se uma só já enche a paciência, imagina 3 milhões. Cadê você, Moisés? Cadê a comida, Moisés? Cadê a água, Moisés? E aquele povo zucrinando na cabeça dele. E eu imagino Moisés falando: Jesus, me dê paciência, se o Senhor me dá poder, eu quebro esse povo no meio. O povo querendo retornar ao Egito, falando que era melhor, falando que eles tinham sido trazidos para o deserto para morrer de fome. E fala assim: antes nós ficássemos no Egito, porque lá nós temos comida. Retornando para o passado. Às vezes você enxerga o seu passado, você está firme em Jesus. Às vezes alguma situação chega sobre a sua vida, chega sobre a sua casa, e você lembra do tempo da escravidão, querendo retornar para lá. Você é maluco. Com todo respeito, você é maluco. Para que retornar ao tempo da escravidão? Para que retornar ao tempo que só tinha tristeza? Para essas novas músicas que tem por aí, é só, com todo respeito, é só desgraça. É só sofrência. E tem povo que gosta de sofrência. Gente do céu. Pela autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo isso em sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não nasceu para viver em sofrências da vida, não. Você não nasceu, Deus não constituiu você para você olhar para o seu passado. Mas Deus constituiu você para que você continuasse no propósito que Deus ele tem para você. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Algo novo está sobre a sua vida, é só você viver. Não olha para o seu passado não, irmão. Não olha para o seu passado. Outro texto, João 8:32. A gente vai ler o versículo 32 e vai pular para o 34 até o 36. Vamos lá? Olha lá. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que vai libertar? A verdade. E a Bíblia mostra que a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos liberta. Eu posso ficar aqui, 3 dias, 1 semana, 1 mês, tentando convencer vocês, através da minha eloquência, ou através da minha fala, ou através da minha lábia, e produzir nada. Não vai produzir nada. Mas quando a palavra ela vem, às vezes em 5 minutos que a palavra ela é ministrada, Deus ele faz a obra. Por quê? É a palavra dele que transforma, é a palavra dele que muda, porque ela é a verdade. E quando nós recebemos a verdade, ela nos liberta. 34. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Somos pecadores? Mas quem justifica o nosso pecado? Jesus. Mas é porque Jesus justifica o nosso pecado, nós temos que ficar sempre errando? Sempre cair no mesmo problema? Quando nós originalizamos novamente o pecado que estava sobre nós, o que a Bíblia nos mostra? Que nós estamos voltando a ser o quê? Escravos do pecado. Sai dessa escravidão, irmão. Sai desse tempo de escravidão. No 35. O escravo não é membro permanente da família,
mas o filho faz parte da família, para sempre. Ou seja, quem é escravo não tem característica de filho, porque é alguém que está sendo penalizado para fazer algo. Mas através de Jesus, Deus ele nos chama para fazer parte de sua família. Quem faz parte da família não é escravo, por quem tem herança. A Bíblia fala lá em Hebreus sobre Deus ele ter falado outrora várias vezes aos antepassados, aos pais, através dos profetas, e hoje tem nos falado através de Jesus, o Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. O que o texto diz? Que a palavra mostra que nós somos herdeiros. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros daquilo que Deus tem para nós. Deus ele tem salvação. É herança para nós a salvação? Para os pertencentes da família? Sim. Deus ele tem dons espirituais através do Espírito Santo. Está sobre nós esse dom? Sim, porque é herança. Lá no acampamento mesmo, as meninas lá, jovens, adolescentes, não falavam em línguas. Mas eu falei, isso daí já está sobre a sua vida, porque é a herança do Senhor para você. É somente você ter isso em sua consciência e deixar o Espírito guiar você. No começo vai sair como uma criança mesmo, porque a criança quando aprende a falar, ela vai... É assim, Celcinho? A Antonella? Papai, mamãe. A mesma coisa quando nós vamos falar em línguas. É a mesma situação. Parece que nossa mente, nossa, estou falando besteira aqui, eu não sei o que está acontecendo. Mas tenha fé que é o Espírito que está guiando você. Às vezes vai parecer, vai soar estranho, mas deixa Deus, ele através da autoridade, do poder dele, liberar essa unção sobre você. É de você, é seu. Você é herdeiro. Amém? Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Livres de fato. Ou seja, não há mais condenação. Nenhuma condenação há para quem tiver em ti Jesus. Nenhuma condenação há. Não há, porque nós somos livres. Então, outro motivo, nós somos livres. Então, desde o começo, perdão, o motivo de Jesus ele ser o nosso motivo. O perdão que ele nos traz. A adoção. Livres, nós somos livres. E a outra situação aqui ele é o motivo da nossa autoridade. Se nós temos autoridade sobre algo, é porque Jesus ele nos deu essa autoridade. E a autoridade de Jesus vem através do quê? Quem sopra aí? Um de cada vez, brincando. É através do nome dele. É através do nome de Jesus que nós temos autoridade. Deus ele deu a autoridade para Jesus, no Filho, e através do Filho nós operamos maravilhas, autoridades através do nome de Jesus. Vamos ler os textos, vamos lá. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Deus ele deu autoridade para Jesus, para que Jesus ele operasse através da vida dele. Toda a autoridade Deus ele deu para Jesus. E olha o que Jesus ele fala para nós. Portanto, mas, todavia, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus ele nos dá autoridade através do nome dele. Amém? A quem foi instituído todo o poder? A Jesus. E através do nome dele, através de uma procuração, a procuração do nome de Jesus, nós temos autoridade para agir através do nome dele. O que é procuração? Procuração é aquilo que dá autoridade para você de
fazer algo que seja íntimo de outra pessoa. Vou dizer assim, ó, por exemplo, o procurador, né, a pessoa lá responsável do governo, vai lá e precisa entrar na casa de alguém. Através da procuração, ele tem autoridade para fazer isso. Ou seja, entrar na intimidade de alguém. Ou seja, não somente entrar na intimidade, mas também fazer algo que está fora do alcance dessa pessoa. O meu alcance é até aqui, mas a partir da procuração, eu tenho mais alcance para operar. Isso é a procuração. E através do nome de Jesus nós temos procuração. Tem coisas que nós não conseguimos fazer. Nós conseguimos curar enfermos? Conseguimos por nós mesmos? Não. Nós conseguimos alcançar pessoas por nós mesmos? Ou é o Espírito que nos dá autoridade para fazer isso? Mas tudo é através do nome de quem? De Jesus. É o nome de Jesus que nos dá legalidade para operar. Marcos 16, 17. E aí vai estar sobre o nome de Jesus. Olha só. Quem crer... 17. Isso. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Olha só. Aqueles que crerem, os sinais o acompanharão. Que sinais? Em meu nome, no nome de quem? De Jesus. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beber algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É o quê? A autoridade que é no nome de Jesus. Deus, ele nos dá autoridade através do nome de Jesus. Se tem algo que está difícil, irmão, coloque o nome de Jesus na frente. Coloque o nome de Jesus, use a legalidade que você tem através do nome de Jesus. É lógico que nós devemos orar, e nós vamos falar sobre isso aí daqui a pouco. Nós devemos orar, não temos? Às vezes você tem buscado algo em Jesus, você tem orado no nome dele, mas você tem orado por uma situação que a palavra mostra, quando você vai ter relacionamento com a palavra, que Deus, ele não dá legalidade para isso. E você tem buscado por isso, mas Deus, ele não dá legalidade. E às vezes você fala assim, nossa, mas Deus, parece que as coisas não estão acontecendo. E às vezes a gente fala sobre vontade. Mas não é a vontade do Pai. Não é a vontade dele. Não é da forma dele. Não é que seja da vontade de Deus. Deus, ele não vai ficar determinando, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Não, é só você entender o que fala a palavra. E às vezes nós queremos buscar situações que não têm a ver com aquilo que a palavra ela nos mostra. Quando nós nos relacionamos com Deus e nós encontramos os feelings, vamos dizer assim, os sentimentos que a palavra nos mostra, daquilo que nós podemos buscar em oração, daquilo que nós conseguimos serem respondidos através das situações em oração, nós começamos a entender e começamos a orar da forma conforme o Espírito nos mostra. Mas a Bíblia fala, Joe, que o homem, ele não sabe orar, mas o Espírito, ele vai lá o quê? E encaminha o homem a como ele deve orar. Mas como que o Espírito encaminha? Através da palavra. João 6,63. João 6,63. Olha lá, somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. As palavras que eu lhe disse são o quê? Espírito e... A palavra de Deus é quem? É o próprio Deus falando com você. É o próprio Deus instruindo você o que você deve fazer. Como que você deve usar a autoridade. Como que você deve usar as situações de sua vida. A palavra, ela mostra. É a palavra que vai estar direcionando você. Amém? Jesus, ele nos dá autoridade. Mas Jesus, ele nos mostrou uma situação, né? Ele é o nosso motivo. Mas ele mostrou como que nós deveríamos andar
ele sendo ele o motivo. Jesus ele mostra lá em 1 João 2, versículo 6, que nós deveríamos andar como ele andou. Então, o cristão que é cristão deve andar como Jesus andou. Você quer ter todas essas autoridades sobre a sua vida? Você quer ter autoridade? Você quer ter poder? Você quer viver da liberdade? Viva como Jesus andou. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E como que Jesus andou? Vamos ver? A primeira situação, ele se relacionava. Ele se relacionava em 3 pilares. Olha só. Oração. Oração é importante? Oração é fundamental. Não é importante, é fundamental. Todo cristão tem que orar. Você demonstra que é cristão quando você fala com Deus. Você tem conexão com Deus. Culto de sexta-feira está aí, ó. Venha, participe, consagração. Tem os ensinos bíblicos através de oração. A pastora Cátia tem falado depois do culto da sexta-feira. Quer aprender sobre oração? Não sabe orar? Venha aqui aprender. Oração. Segundo, Bíblia. Tem que ter palavra. Oração é fundamental? Sim. E Bíblia? É fundamental também. É fundamental. As duas têm o mesmo nível de importância. Tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Se não tiver palavra, não tem transformação. Se não tiver palavra, não tem mudança. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, quantas vezes tem que bater o martelo na penha para quebrantar alguém? Várias vezes. E só se quebranta através do quê? Do poder da palavra. É o poder da palavra. Oração, Bíblia. E o terceiro, igreja. Comunhão. Viver no mesmo pensamento. Deus, ele constituiu alguém para nos passar uma visão aqui no bairro de São Jorge. Quem que é essa pessoa que Deus inspirou para ter a visão? O pastor Marcos. Se fosse diferente, se fosse pela minha visão, ele teria me levantado para estar aqui. Teria levantado a Rose, teria levantado a pastora Kátia, teria levantado o pastor Carlos, a Marcinha, teria levantado outra pessoa. Mas não, Deus escolheu uma pessoa. E essa pessoa que Deus escolheu foi o pastor Marcos. E às vezes nós queremos viver a nossa visão. Mas quem quer viver a visão, tem que estar preparado para o ônus da visão. Você está pronto para administrar o ônus da visão? Está preparado para todo mês ter 28 meses, já começar o mês 28 mil reais devendo? Está preparado? Está preparado para quando tiver alguém aqui com problema de separação, você ir ministrar sobre a vida dessa pessoa? Está preparado? Está preparado quando tiver algum tipo de situação, um escândalo, sei lá, através de uma traição, alguma coisa assim? Está preparado para estar administrando a situação? Está preparado? Você pode contribuir, mas você está preparado para, quando a bucha vier, você está de peito aberto para resolver? Está preparado? Então foi por isso que Deus ele escolheu ele. O que devemos fazer é o quê? Estar diante da visão que Deus ele deu para ele. Eu sonho, em um momento, a Sabrina sabe, eu sonho em um momento ser pastor titular. Eu sonho. Mas antes desse processo, tem um caminho. E eu estou submisso, eu estou vestindo a camisa da visão do meu pastor. A submissão, ela acaba trazendo promoção. Deuteronômio 28, do 1 ao 4, vai falar sobre isso. É através da obediência, através da submissão, que Deus ele promove a promoção. Lá no serviço, você quer ser promovido? Seja submisso. Simples. Agora, se você é um cara ou uma pessoa, uma mulher, que fica só reclamando da visão da outra pessoa, você não vai ter promoção. Porque você é um chato. Começa por aí. E segundo, que você não está preparado para liderar. Porque terão pessoas que vão reclamar também da sua visão. E você vai achar no direito que as outras pessoas estão erradas.
mas você também teve o mesmo comportamento quando foi a sua vez. E Deus, Ele nos coloca em situações onde Ele vai conversando com a gente e vai gerando. Vai gerando. E ali Deus, Ele vai dando autoridade, vai dando poder e vai dando o acompanhamento daquilo que Ele tem para nós. Então, quer ser promovido? Seja submisso. Comungue. Esteja na visão. Esteja junto na visão. Assim como Jesus esteve na visão. Esteja na visão. 3 pilares do relacionamento: oração, Bíblia e comunhão. Primeiro a João 1,7 vai falar sobre isso daí. Se você não acredita, vamos ouvir a palavra. O que a palavra diz sobre a comunhão? Olha lá. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, ou seja, é uma situação, né? Fala assim, ó, é uma preposição, né? Ó, se você está fazendo isso, então isso daí indica que você está. Olha aqui. Se porém andarmos na luz como na luz Ele está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. Então, uma das coisas que determina que você está no caminho correto, que você está vivendo como um verdadeiro cristão na luz como Jesus está, é quando você está submisso a uma visão e está vivendo em comunhão uns com os outros. É igreja. Igreja. Relacionamento. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Simples. Alguma casa fica em pé sem alicerce, sem coluna? Se levantar uma coluna na nossa fé, a casa ficará em pé? Se tiver 2 colunas, Deus está mostrando 3. Se tiver somente 2 colunas, a casa fica em pé? Para viver o completo de Deus, relacionamento são 3 colunas: oração, Bíblia e igreja. Não queira mudar. Esse é o padrão de Deus. Deus, Ele não vai se rebaixar ao seu padrão. É você que tem que correr atrás para estar no padrão dele. Jesus, Ele respeitou a hora certa de viver a visão. Ele ficou durante 30 anos somente sendo inspirado por Deus. Ele viveu. Ele foi ali, ó. Quando a gente vê na cultura judaica, nós vemos que o sonho do pai é que o filho seja um mestre da lei. Aqui no Brasil, o pai quer que ele seja jogador de futebol, dá uma bola para ele. Mas lá não. Lá o pai, ele vai lá e dá a Torá, porque ele quer que ele seja um mestre da lei. E o filho estuda do 0 ano, vamos dizer assim, desde o momento que ele começa a ler, até uma parte da vida dele, onde ele passa por peneiras para ser dirigido por um mestre da lei da região. Muitos acabam sendo rejeitados no meio do processo. E no meio desse processo, quando são rejeitados, vão aprender a profissão do pai. Se o pai é pescador, vira pescador. Se é marceneiro, vira marceneiro, porque foram rejeitados. Mas aqueles que continuam e são aceitos aos 15 anos, ficam ali junto com os mestres, até os 30. E quando que Jesus iniciou o seu ministério? Aos 30 anos. Jesus, ele foi submisso a uma visão. Seja submisso à visão antes de você ter a sua visão. E logo depois dos 30, nós vemos Jesus recebendo a sua visão e recebendo ela e vivendo ela de coração aberto. Deus, ele chamou você para agir, para você usar aquilo que ele te deu, para ministrar sobre vidas, ministrar sobre pessoas. Ontem mesmo nós estávamos aí fazendo um evangelismo nos bairros. Estava gente lá fazendo o pagode deles, com uma barraquinha deles, para fazer a coisa que eles tinham para fazer. Nós vamos falar de Jesus. E as pessoas estavam sedentas para receber oração. Esse é o evangelho. É esse que o poder que Deus, ele dá para você. Então, Jesus, ele deve ser o motivo da sua vida. É o motivo. Se você está aqui, se você está adorando, se você está aqui às 20 horas agora, 20 horas e 24, aqui recebendo essa palavra, é porque Deus, ele é o motivo da sua vida. Jesus, ele é o motivo. Então vamos viver esse motivo com intensidade, buscando que Jesus, ele venha ministrar e fazer aquilo que ele quer, a vontade dele sobre as nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé? Essa conversa, ela nasceu de um momento onde eu tive com Deus.
E eu estava cantando exatamente isso. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. E é isso que nós vamos cantar agora. O motivo do nosso louvor é Jesus. Você foi alcançado, foi liberto através da obra de Jesus. E você está aqui por conta dele. Amém? Vamos ministrar essa canção? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos. Adoremos o teu santo monte, nosso amado Pai. Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o teu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Declare novamente. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, nosso Deus supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos. Pois seu nome é santo, pois seu... Levante suas mãos e vamos declarar Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso. Hosana significa o Salvador, o Messias. Ele é o Messias. Hosana.
Celebra o motivo do seu louvor. Celebra o motivo da sua vida, Jesus. Aleluia.